Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vlog de rotina de professora aqui para vocês. Estamos na segunda semana de aula e chegou a hora de fazer as avaliações diagnósticas e é exatamente isso que eu estou fazendo no dia de hoje. Olha a situação da mesa da professora, com muito trabalho. Os alunos acabaram de sair para o intervalo. E aqui está a avaliação de leitura e interpretação de texto. Eu escolhi uma fábula e elaborei as questões com a ajuda de inteligência artificial, tomando como base as nossas metas de alfabetização e letramento aqui do município. A inteligência artificial me ajuda bastante nesse sentido, porque eu consigo pegar a meta, por exemplo, inferir o sentido de uma palavra desconhecida no texto e pedir para que a ferramenta digital elabore essa questão para mim de acordo com o texto que eu escolhi. Neste caso, a cigarra e a formiga. Bacana, né? Vocês querem que eu grave um tutorial sobre isso? Então peça aqui nos comentários que eu gravo para vocês. Assim eu consigo ter um parâmetro acerca do que os alunos já desenvolveram no terceiro ano e quais metas eu precisarei ainda trabalhar com mais ênfase no quarto ano. Bom, pessoal, resolvi gravar essa parte aqui do vlog em casa para mostrar os detalhes dessa avaliação diagnóstica. Bom, dando um zoom aqui, tem a identificação, que é a avaliação diagnóstica de leitura e interpretação de texto, o mês e o ano, aqui tem a identificação da escola, a turma, a professora e o espaço para colocar o nome da criança. Então, eu escolhi uma fábula como texto base, a cigarra e a formiga, e aí cada questão, ela tem um objetivo avaliativo, tá? De acordo com as metas de alfabetização e letramento aqui do município. Então, por exemplo, essas duas primeiras questões, elas visam avaliar se a criança consegue identificar nessa estrutura de texto o título do texto e o autor da história. A terceira pergunta é para ver se a criança consegue identificar gêneros textuais. As próximas questões aqui já são questões para ver se a criança localiza informações implícitas e explícitas no texto. Já a número 6, ela tem como objetivo verificar se a criança sabe o que é um verbo. A número 7 é uma questão de inferência para verificar se ela compreende a moral da história, a lição que a fábula passa. A número 8 é inferir o sentido de uma palavra desconhecida no texto. 9 é para verificar se ela reconhece elementos de um diálogo dentro deste tipo de texto. A número 10 é para verificar se ela compreende ordem alfabética. E a 11, se ela escreve com letra cursiva. Então, pessoal, já comentei que é uma habilidade prevista na BNCC e também tem aqui nas metas de alfabetização do município que a criança nessa faixa etária já saiba usar a letra cursiva. Aí, no verso da avaliação, eu identifiquei aqui como produção textual, tá? Vem as mesmas informações, porque eu estava pensando em imprimir separadamente, mas resolvi fazer no verso. E aí, a proposta de produção de texto para avaliar o nível de escrita e também o nível de produção textual. Tem um vídeo aqui no canal, pessoal, que eu falo detalhadamente sobre isso, eu vou deixar linkado aqui no card, tá bom? Se você quiser saber sobre níveis de escrita e níveis de produção textual. E aqui a proposta é escrever uma história bem conhecida, como um conto ou uma fábula, algo que a criança saiba bem em sua memória, não com palavras exatas, mas ela saiba recontar. E aqui ela tem o espaço, então, para pôr o título e demonstrar as suas habilidades de produção de texto. E coloquei também, ao final, uma outra proposta avaliativa aqui, que é um ditado de uma frase. Então, eu irei ditar uma frase para a turma e verificar se as crianças utilizam letra maiúscula, sinais de pontuação e etc. Se vocês quiserem que eu faça uma oficina mostrando como criar essas atividades aqui, comente abaixo. Já estamos em outro dia da semana e eu senti a necessidade de fazer uma reunião de alinhamento com os meus alunos. Brincadeira, pessoal, é que esse termo está na moda, né? Mas é mais ou menos isso. Eu aproveitei esse espaço aqui no fundo da sala
para fazer uma roda de conversa para acertarmos alguns pontos que estavam me incomodando, principalmente a falta de concentração e o excesso de conversa durante a aula. Eu imagino que esse seja um problema geral das crianças, das escolas e dos professores, não é mesmo? E às vezes a gente se desespera, se angustia, e eu não sou diferente de vocês. Mas nós precisamos respirar, sabe? Pensar em estratégias, pedir a Deus sabedoria para poder realmente alinhar as coisas, resolver ou amenizar o problema, para que a gente consiga realizar o nosso trabalho. E foi dessa forma que eu conversei com eles, falando sobre a importância do silêncio, da concentração em determinados momentos. Que há hora para tudo, há hora para conversa, interação, brincadeiras, mas também há momentos em que precisamos de disciplina, de concentração, de dedicação às coisas que nós estamos fazendo. Falei sobre a importância de ouvir os professores, de aprender com os mais velhos, que até mesmo eu, sendo professora e adulta, sento para aprender com pessoas mais sábias e experientes. Demonstrei situações práticas que estão acontecendo, fazendo-os perceber como eles mesmos estavam sendo prejudicados com determinados tipos de comportamento. Permiti que outros alunos se expressassem, demonstrando também sua insatisfação, o seu incômodo, com o barulho, com a conversa em sala de aula, fazendo com que todos percebessem que aquele tipo de comportamento realmente é prejudicial para o aprendizado e desenvolvimento deles. Bom, nos primeiros momentos, após a conversa, eu percebi uma mudança significativa. Vamos ver se isso permanece. Mas pela minha experiência, eu sei que eles acabam esquecendo e que essa conversa precisa ser repetida várias e várias vezes ao longo do ano. Mostrei também que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Falamos sobre consequências de boas e de más ações. Então, pessoal, vou observar, vou acompanhar e depois vou contando para vocês. Então eu filmei aqui um pouquinho para vocês do nosso dia após a conversa. Eles ficaram mais tranquilos e conforme foram terminando suas atividades, até sentaram alguns lá no fundo para brincar, mas tudo no volume baixo, sabe? Sem atrapalhar os outros. Vocês também se sentem impotentes e até desesperados ao ver a necessidade das crianças, necessidade de aprender as dificuldades e, ao mesmo tempo, não conseguir, o silêncio, a atenção necessárias para que eles possam se desenvolver, para que eles possam evoluir? Eu creio que é natural isso acontecer. Voltando ao assunto da organização, ainda não estou contente com isso aqui. Preciso dar uma organizada ainda nesse ambiente. Eu divido classe, com outra professora, mas eu depois pretendo conversar com ela para ver a melhor solução aqui para a organização desses brinquedos. E hoje eu estou ensinando letra cursiva. Lembra que eu comentei com vocês que grande parte da minha turma não sabe a letra cursiva no quarto ano? Então eu vou mostrar aqui um pouquinho da lousa para falar como eu faço isso. Então, pessoal, eu utilizo a técnica das bases, tá? Comecei a trabalhar hoje com a base C. Vocês conhecem esta técnica? Ela consiste em utilizar a mesma base para ensinar várias letras que são parecidas. Por exemplo, a letra C, a letra A, a letra D. Temos outras também dentro desta base, como a letra G, letra O, só que hoje eu ensinei somente essas aqui. Eu não solicitei muito treino, somente uma linha de cada letra, também para não tomar muito tempo da aula e nem cansá-los. Já parti para outra atividade. A outra atividade é sobre ordem alfabética. Pois é, pessoal, tô tendo que fazer uma grande revisão aqui,
porque os alunos estão com muita dificuldade, mas não é essa atividade que está na lousa, aqui é só a explicação. Vou mostrar para vocês qual é a atividade. Essa aqui, eu coloquei a explicação de como organizar palavras em ordem alfabética. E depois aqui um exercício, como vocês podem ver, tudo ainda na letra bastão, por causa da dificuldade dos alunos. Montei essa atividade no Canva, como eu faço com todas as minhas atividades, avaliações e recursos pedagógicos. Vocês sabiam que os professores têm direito a uma conta exclusiva e gratuita no Canva? Pois é, pessoal, vou deixar aqui nos cards um link para vocês entrarem, assistirem ao vídeo e aprenderem a solicitar essa conta gratuita para vocês. Além de passar a atividade, eu também tenho que colocar aqui o passo a passo para eles seguirem. Então, o primeiro passo é responder, o segundo passo, colorir, o terceiro passo, recortar o excesso do papel, esperar a correção, corrigir sua atividade e, por último, colar no caderno. Também tenho aqui no quadro a rotina do dia. Quais as aulas do dia? Ainda não está separado por disciplina, porque eu estou fazendo essa revisão, e os ajudantes do dia. Tá parecendo sala de primeiro e segundo ano? Tá. Mas eu espero que seja só no primeiro bimestre esse ritmo e que depois eu consiga, né, dar um gás aí em outros conteúdos também. Também quero mostrar para vocês essa fichinha aqui que eu preparei com o alfabeto nas 4 grafias. Bastão, que é a letra maiúscula de forma, a minúscula de forma, que é a de imprensa, a maiúscula e a minúscula na cursiva, também os números. Mas nós sabemos que não adianta copiar essas letras, porque existe o traçado correto para cada uma delas. E é esse o trabalho que eu estou fazendo na lousa. Na parte ali de cima que eu tampei, tem o nome completo da criança também em letra de forma e letra cursiva. E aqui do outro lado, coloquei a tabuada da multiplicação, que nós utilizaremos mais à frente. Quem produziu esse material aqui para mim foi a minha amiga, a professora Graciele. Deixarei o arroba dela aqui para vocês seguirem no Instagram. E hoje foi dia da avaliação diagnóstica de matemática, seguindo a mesma lógica que eu expliquei para vocês da avaliação de língua portuguesa. Elas foram aplicadas em dias diferentes, tá, pessoal? Eu acho muito pesado aplicar as duas no mesmo dia. Agora eu vou organizar essa bagunça antes que a turma volte da educação física. E aqui, pessoal, o quadro que eu montei com as crianças em uma aula de matemática divertida, na qual falamos sobre a história dos números. Sextou! E eu vou encerrar esse vlog aqui no meu cantinho preferido, meu escritório, te convidando a deixar o seu comentário, suas dúvidas sobre tudo que você viu neste vlog. Quanto conteúdo, hein? Tem curso que não te ensina nada disso, né? Você paga caro e não aprende, não é verdade? Mas aqui, pessoal, é teoria e prática. Esse é o diferencial do nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe o vídeo com seus colegas professores. Estamos aí numa empreitada rumo aos 100 mil inscritos aqui no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!